E aí, pessoal, vamos lá. Vamos voltar aqui para a rede de atenção às urgências. E vamos aqui de uma forma bem rápida e bem objetiva. Eu vou te mostrar direitinho a portaria 1600, o que ela diz e o que eu preciso que você saiba, tá? Na verdade, essa portaria ela tem a seguinte sequência. Primeira coisa que ela possui, né? Obviamente, a finalidade da rede. Então, claro que você vai ter, olha aí, já tem questão aí mostrando aí, tá? Vou até tirar aqui para que você não veja antes da gente ter o tempo de resolver essa questão. Então, primeira coisa que você vai ver, a finalidade dessa rede, tá? Então, estude a finalidade da rede, o que ela faz, o que ela diz. Depois você vai ver as diretrizes. Cuidado com isso, cuidado com diretrizes e cuidado com isso aqui na sua prova, porque 50% das questões de rede de atenção às urgências são voltadas para as diretrizes. Então, já chamei a atenção. Se ligue nessas 14 diretrizes, tá? Depois você vai ver os componentes comigo, claro, os componentes são super importantes também, e a finalidade ou objetivo de cada componente, né? Finalidade ou objetivo de cada componente. As linhas de cuidado, certo? E por fim, os passos, que eu vou te falar de uma forma bem rápida, para a implementação da rede de atenção às urgências, tá? Então, isso tudo aqui é o que você precisa saber desta rede de forma específica em relação à portaria 1600, tá bom? Isso não quer dizer que você vai estudar só isso. Claro que nós vamos expandir aqui o nosso conhecimento. Daí, ele diz que essa rede foi pactuada, né? Na verdade, a implantação é pactuação tripartite, então envolve Estado, envolve município, envolve União, tá? Permitindo uma melhor organização da assistência, articulando os diversos pontos de atenção e definindo os fluxos e as referências adequados, buscando transformar o atual modelo de atenção hegemônico, fragmentado e desarticulado, além do dimensionado pautado na oferta. Então, o nosso sistema hoje, ele é reativo, ele atende por demanda e ele é fragmentado. E a finalidade das redes é enfrentar isso dentro do Sistema Único de Saúde. E aí, tem logo uma questão aí, que é a questão de número 13 do teu material. Pessoal, sempre eu vou trazer ou questões extras para discutir aqui nesses vídeos, tá? Ou então, se eu disser assim, ó, é a questão de número tal do teu material. E aí você vai lá no teu PDF, o material de apoio, né? Você vai ter PDF, slides, mas você vai lá no PDF, ou então segue aí pelos slides, resolve aqui comigo, que é até mais fácil. E aí você vai lá no PDF e vai resolvendo junto comigo. Deixa o PDF aberto do lado da tela, tá bom? Deixa as duas abas abertas aí, para que você possa ir melhorando o seu entendimento do conteúdo. Então, vamos voltar aqui. Olha essa questãozinha de 2018, é de uma residência multiprofissional de Londrina. Vamos ver aqui o que ela nos diz. Qual foi a portaria que foi revogada após a criação da portaria 1600 de 7 de julho de 2011? Gente, foi a portaria, falei lá no outro vídeo, no vídeo anterior a esse, 1863 de 2003, que institui a Política Nacional de Atenção às Urgências. Então, resposta, item B. No item A tem uma casca de banana, né? Tá vendo aí? 1864. Aqui tem a 2048, que não foi ela, na verdade ela é de 2002, né? Mas não é, ela não institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, então, e aqui tem nenhuma das alternativas. Então, a resposta correta é o item B de bola, certo? 1863 de 2013, que institui a política. Tá aí a legislação, como é que ela está disposta, as portarias hoje, dentro de consolidação, e cada um dos temas aqui, para que você entenda direitinho quais foram os temas que foram consolidados e divididos, organizados, né? E aí, vamos para a portaria 1600. Como eu falei para vocês, a portaria 1600, a finalidade dela é instituir a rede de atenção às urgências no SUS. Então, na verdade, ela modifica, certo? A política e institui as
redes. Então, vamos continuar aqui falando das diretrizes dessa política. Olha aí, do Eugênio Vilaça, nós temos 14 diretrizes. E essas 14 diretrizes, o que eu vou fazer, Michele? O que eu faço para estudar 14 diretrizes? Como eu faço para decorar 14 diretrizes? Você jamais vai conseguir decorar 14 diretrizes tendo uma quantidade gigantesca de conteúdo aí para estudar além disso, tá? Eu vou estabelecer palavras-chave para cada uma das diretrizes e na hora que você olhar para a questão, você vai lembrar o segredo de você decorar princípio do SUS, diretriz do SUS, diretriz de todas as políticas, porque todas têm diretrizes ou princípios. O segredo é você fazer o seguinte: você resolver questão, estude teoria e vá direto para as questões. E nós temos aí questões de apoio dentro dessa rede de atenção às urgências, dentro desse tema, e você vai conseguir aí treinar bastante, tá? Então vamos voltar aqui para a tela. Olha o que ele diz aí, ó. A primeira diretriz é a ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos. Então, olha aqui a palavra-chave que eu coloquei, ó. Primeira diretriz, ampliação do acesso e acolhimento. E quando ele fala em acolhimento, é instituir acolhimento com classificação de risco. Por quê, professora? Porque todo e qualquer serviço que atenda demanda espontânea, que atenda urgência e emergência, todo e qualquer serviço tem que trabalhar com acolhimento por riscos ou vulnerabilidades, ou seja, acolhimento com classificação de risco. E aí, voltando aqui, você vê que ele tem aí, ó, outro princípio, garantia da universalidade, da equidade e da integralidade. Peraí, professora, me dá um bisu? Dou na hora. Esses são os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde, os principais princípios doutrinários que são universalidade, equidade e integralidade, beleza? Então tem que garantir a integralidade, a equidade e a universalidade no atendimento às urgências, a todos os casos de urgência e emergência. Regionalização e acesso regulado, humanização da atenção, certo? Modelo de atenção tem que ser multiprofissional, aí eu não estou falando só de urgência e emergência, aí eu estou falando de toda e qualquer rede. O modelo é multiprofissional, articulação e integração entre os serviços e entre os equipamentos do SUS que compõem essa rede. A atuação tem que ser de forma territorializada dentro do território, tá? O monitoramento e avaliação tem que haver através de indicadores. Então, quando eu qualifico, você vai ver que na portaria 1010 de 2012, a portaria do SAMU, que eu falei para vocês lá no vídeo anterior, essa portaria, ela estabelece indicadores básicos para o SAMU ofertar e informar, certo? A sua produtividade, na verdade, são vários indicadores. Número médio, tempo máximo, médio e mínimo de atendimento, por exemplo, é um deles. Mas o monitoramento e avaliação dessa rede tem que ser através de indicadores, não esquece. Articulação interfederativa, quando eu falo em articulação interfederativa, eu estou falando de articulação entre os entes federativos, entre os gestores do SUS, beleza? Participação e controle social, daí é outra diretriz. E nós temos, além dessa outra, atuação profissional visando a qualidade da atenção, certo? Fomento, coordenação e execução de projetos estratégicos para atendimento às calamidades. Então, incentivo, coordenação e execução de projetos estratégicos para atender calamidade. E aí, calamidade é acidente com múltiplas vítimas, são incidentes com múltiplas vítimas e por aí vai. Regulação articulada entre os componentes da rede. Deve haver articulação, certo? Por meio de regulação entre os serviços da rede e qualificação da assistência através da educação permanente. Você lembra que era o objetivo lá daquela portaria de 2008? Aí, gente, olha aí, 14 diretrizes estabelecidas. Você vai fazer uma tarefa de casa, vai ler cada uma dessas e você vai ver que corresponde a essas 14 diretrizes. E para fechar, vamos resolver uma questão. Olha a terceira questão do teu material, certo? A questão diz o seguinte, eu vou sair daqui da tela, ó. Olha aí. A portaria 1600 de 2011 do Ministério da Saúde reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no SUS. Nos termos desta portaria, constitui-se uma das diretrizes. Ele quer saber o que é
diretriz, certo? Então, vamos lá no item A. Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos e crônicos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e a intervenção adequada e necessária dos diferentes agravos. Eu vou até voltar para que você encontre o erro. É jogo dos 7 erros, professora? Eu vou voltar aqui para que você encontre o erro. Olha o que a questão diz. A questão mostra casos agudos e crônicos. E a diretriz diz o seguinte: ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos. Claro que os crônico-agudizados estão dentro, mas casos agudos, e não somente, eu não posso utilizar só a palavra crônico. Se ele colocasse crônico-agudizado, aí tudo bem, estava diferente da portaria, mas é uma agudização, beleza? Então tá errado o item A, não é diretriz. Coordenação de projetos para atendimento às necessidades individuais e coletivas de caráter de urgência e permanente, decorrentes de agravos, calamidades públicas e de acidentes com múltiplas vítimas a partir da adoção de protocolos de prevenção. Isso nem é diretriz e ainda está mal redigido, tá? Então não existe essa diretriz. Item C. Atuação profissional e gestora visando o aprimoramento da qualidade da atenção, até aí tudo bem, por meio de desenvolvimento de ações coordenadas, contínuas e que busquem a integralidade e a verticalidade do cuidado. Aí não, gente. Quando nós falamos de rede de atenção às urgências ou até do SUS, nós esquecemos a tal da verticalidade do cuidado. Se fosse em busca da horizontalidade do cuidado, até que tudo bem, tá? E o item D diz o seguinte: garantia da universalidade, equidade e integralidade. É os princípios doutrinários, né? Então, até aí, tudo bem. No atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e as relacionadas às causas externas, que são traumatismos, violências e acidentes. Essa é a resposta da questão. Eu vou até colocar aqui na tela para você. É a segunda diretriz, tá aqui, ó. Garantia da universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e as relacionadas às causas externas. Beleza, professor, entendi que eu tenho que resolver questão, né? Tem um monte aí no seu material, no finalzinho dele, de diretrizes, e tem outras tantas aí que você vai resolver em casa, tá bom? Então, na sua casa ou em qualquer canto que você quiser, né? Porque aqui online é online, online não tem barreira nenhuma. E vamos falar da organização dessa rede. Olha aí, pessoal, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e uma questão aí pra gente ver. Vamos ver como se organiza a rede de atenção às urgências dentro do Sistema Único de Saúde a partir do próximo vídeo. Fique aí comigo que tem muito mais coisa pra gente ver, tá?